Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. O nosso tema nesta sessão será sobre o que anula o jejum. Tem várias coisas que podem causar a invalidade do jejum, anular o jejum. Dentre essas coisas é comer e beber deliberadamente. Se alguém, por exemplo, comer durante o dia ou beber durante o dia deliberadamente, isto é, intencionalmente, então esta ação anula automaticamente o jejum. Então a pessoa comeu ou bebeu com intenção, o jejum dele está nulo. Ao contrário daquela pessoa que bebe por esquecimento ou come por esquecimento. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem se esquece que está de jejum, come e bebe. Que complete o seu jejum, porque foi Allah que lhe deu de comida, de comer ou de beber. Portanto, quem fizer isso por esquecimento não tem nenhum problema, mas o que nós estamos falando aqui, ou de que nós estamos falando, é daquela pessoa que bebe ou come deliberadamente durante o dia, no mês do Ramadã, enquanto está de jejum. Outra coisa que possa anular jejum é aquilo que pode se substituir a água, a alimentação ou a bebida. Como, por exemplo, soros ou injeções que são aplicadas para nutrir a pessoa. Porque há pessoas que estão hospitalizadas, que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste disso e que Allah subhanahu wa ta'ala cure todos os doentes, que não conseguem comer e nem conseguem beber através de via bucal que nós já conhecemos. Então, os médicos, eles colocam sondas e colocam soros nos seus corpos para nutrir esta pessoa, para que ele possa se alimentar e não morrer. Então, este tipo de ações de soros, injeções que nutrem as pessoas, substituem a comida. Então, como elas substituem a comida, a pessoa que passa por aquela situação, ele quebra jejum, se for um jejuador, se for muçulmano, quebra jejum. E nesta situação, o que é que deve se fazer? Esta pessoa tem duas situações. Se o doente que passa por esta situação, a sua doença for crônica, então ele deve pagar o que? Fidya do jejum que ele quebrou por cada dia que ele passa até completar 30 dias. Mas se for uma pessoa que já pode se recuperar, então ele pode passar por esta situação, porém ele vai repor mais tarde o jejum que ele quebrou por uso de soro ou por injeção nutritiva para ele poder ser alimentado. Também outra coisa que possa anular o jejum é a transfusão de sangue, pois o sangue em si é uma via através do qual distribui nutrientes pelo corpo. Então, se ele passa por transfusão de sangue, então essa transfusão anula também o jejum. Outra coisa é fumar. Essas também são coisas que substituem mais ou menos comida e bebida. Como a pessoa inala a fumaça durante o ato de fumar, portanto, esta pessoa anula o jejum dele. Então, durante o jejum é proibido
transfusão de sangue, é proibido fumar, é proibido colocar soro nutritivo ou então injeção nutritiva, porque tudo isso substitui o quê? Comida e assim como bebida. A não ser que a pessoa que passa por a soro precise e não tem como, mas como nós explicamos, existem duas situações, uma situação de doença crônica, uma situação de uma doença temporária que possa se recuperar a qualquer tempo e se caso isso aconteça, então a pessoa que está com uma doença crônica paga fidya no lugar do jejum e aquela pessoa que tem doença temporária que precisa de soro, assim como injeção, ele repõe quando se recuperar da doença. Outra coisa que anula o jejum é aquilo que se chama de coito, ou seja, relações conjugais. Quando a pessoa mantém relações conjugais com a sua esposa ou a esposa com o seu marido durante o dia, enquanto está de jejum, então, mesmo que a relação não tenha havido ejaculação, só houve uma penetração de órgãos dentro do outro órgão, então o jejum está anulado. E nesta situação, além de ele cometer pecado pelo ato em si, então esta pessoa ele deve fazer uma expiação. E esta expiação por exemplo, libertar um inimigo, um escravo, que neste tempo nós não temos. Então, caso não tenha como libertar escravo, ele tem que jejuar 2 meses consecutivos, sem interromper. Caso ele não consiga jejuar 2 meses sem interromper, então tem que alimentar 60 necessitados. Então, para aquela pessoa que mantém relações conjugais deliberadamente durante o mês do Ramadã. Mas, além do coito, por exemplo, que é relações conjugais, existe aquilo que se chama de ejaculação involuntária, ou aquilo que nós podemos interpretar como poluição noturna. Quando a pessoa às vezes está dormindo durante a noite ou durante o dia, ele sonha enquanto está fazendo relações sexuais. Então, com isso, ele ejacula. Então, este tipo de ejaculação não quebra jejum. Ele toma banho e continua com o jejum. Mas o que pode já quebrar o jejum é ejaculação voluntária, como, por exemplo, a masturbação. Então, se for a masturbação, ele só tem pecado e tem que jejuar aquele dia em que ele quebrou o jejum com a ejaculação. Então, essas são algumas coisas que invalidam o jejum. Existem outras coisas, como, por exemplo, vomitar. Mas o vômito em si, vomitar por natureza, ele não quebra jejum. Mas quando a pessoa forçar o vômito, então isso já considera-se como uma das coisas que quebra o jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quem vomitar enquanto está de jejum não precisa repor o jejum, mas aquele que induz o vômito deve repor o jejum. Então, se a pessoa ele forçar o vômito, tem que repor o jejum. Outra coisa que pode invalidar o jejum por exemplo, na mulher, menstruação, ou então quando ela estiver no período ou quando no pós o parto, aquilo que se chama de mulher puérpera. Então, quando a mulher está jejuando, de repente, ao longo do dia, ele vê ou cai na menstruação, ou começa com a sua menstruação, então esta menstruação invalida o jejum e ela deve repor quando sair da menstruação.
E a mulher também que der à luz, quando estiver naquele estado após o parto, também invalida o jejum e ela repõe o jejum quando acabar o período em que ela estiver de menstruação, assim como puérpera. Outra coisa que nós vamos fazer também, falarmos sobre ela, são aquelas pessoas que estão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala isenta eles do jejum. Vamos ligar o que está proibido ou o que anula o jejum com aquelas pessoas que estão já isentos de jejuar. A primeira pessoa que está isenta de jejuar é um viajante. Quando alguém estiver viajando e ele não consegue jejuar durante a sua viagem, então ele está isento de jejum, não pode jejuar. Então, só pode jejuar quando ele estiver de repouso dentro na sua cidade, pode repor aquele jejum que ele não conseguiu fazer enquanto estava de jejum. Outra pessoa que está isento de jejum é o doente. E a doença nós já dividimos aqui em duas partes. Uma parte é aquela doença que é doença crônica, que a pessoa não cura, pode levar até a morte, e também aquela pessoa que está doente, mas temporariamente pode recuperar-se da doença a qualquer tempo. Se for uma pessoa que está com doença crônica, então ele paga o que? Fidya por cada jejum, por cada dia de jejum que ele deixa de jejuar, enquanto que aquela pessoa que tiver uma doença temporária só vai quebrar naquele dia que está doente. Quando recuperar-se, pode jejuar o número de dias que ele quebrou. Outra pessoa que está proibida de jejuar é a mulher que está no período de menstruação. Já falamos disso. E a mulher puérpera também, que acaba de dar à luz. Então, essas pessoas também, esse tipo de pessoas estão isentas de obrigação de jejum até quando saírem daquele período. E, por último, uma mulher grávida ou mulher lactante. A mulher grávida olha para a situação da gravidez. Se a gravidez traz algumas consequências negativas para ela, assim como para o seu filho, seu feto, dentro da barriga, então ela não pode jejuar. Mas se ela, por exemplo, estiver no início da gravidez, consegue jejuar e não traz nenhum problema, tanto para ela, tanto também para o seu feto, dentro da sua barriga, dentro do seu ventre, não tem nenhum problema, pode jejuar. E a mulher também lactante, mesma situação. Caso ela deixar de amamentar o seu filho e jejuar prejudica o seu filho, ou quando ela jejuar e amamentar se prejudica, então deixa de jejuar e continua amamentando normalmente o seu filho até o fim do jejum, depois vem repor. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.